Quero ministrar hoje contigo, está sob o título de O que você tem demonstrado. É verdade que na Bíblia está escrito que o Senhor, Ele não vê a aparência somente, mas Ele vê o nosso coração, e que se nós estivermos fazendo coisas que não são condizentes com a verdade do nosso coração, nós somos muito confrontados pela Bíblia, nós somos chamados de hipócritas, nós somos chamados de religiosos, nós somos chamados de sepulcros caiados. Então o que eu quero falar hoje não tem a ver com você fingir algo, demonstrar algo que não seja verdadeiro, mas sim o contrário. Aquilo que nós entendemos, que nós cremos e vivemos com Jesus no nosso interior e a necessidade bíblica que isso tem de vir para fora, de ser demonstrado. As nossas escolhas, as nossas ações, ou a falta da nossa ação, naquilo que a gente pode chamar de uma omissão, sempre estão demonstrando as nossas crenças, quem nós somos, a quem nós servimos, o que é importante para nós. Jesus estabeleceu um princípio em Mateus 7, versículos 20 e 21, para a vida com Deus, para a nossa vida com Deus, ir além das nossas palavras. Diz assim comigo: a minha vida com Deus precisa ir além das minhas palavras. A palavra é o início. A boca fala aquilo que o coração está cheio, e o Senhor Jesus estabelece um princípio de que pelas nossas palavras nós expressamos a nossa fé e nós recebemos vida, mas não pode ficar só nas palavras. Então em Mateus capítulo 7, versículo 20, o Senhor Jesus diz assim: assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Pelos seus frutos, por aquilo que exala da sua vida, por aquilo que é expresso nas suas atitudes, no seu modo de ser, aquilo que é demonstrado com o seu proceder, nós seremos conhecidos. Versículo 21 afirma: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de Deus, a vontade do meu Pai que está nos céus. Então o Senhor Jesus está nos ensinando que as nossas palavras precisam ser seguidas pelos nossos atos condizentes com a nossa fé, condizentes com aquilo que Deus tem gerado no nosso coração. E esse tem sido o grande problema do cristianismo nas últimas décadas no Brasil. Infelizmente, muitas pessoas deixaram de ir à igreja por causa de cristãos que tinham atitudes que não eram condizentes com a sua pregação, ou com a sua fé, ou com o seu post de domingo à noite, ou com aquilo que diziam como um lugar que frequentavam buscando a Deus. Então esse problema dessa incongruência entre palavras e ações é um problema muito antigo, que o Senhor Jesus mesmo ele estabelece como sendo um princípio que a gente tem que prestar atenção, porque quando vê, cada um de nós tem a tendência de ser sufocado pelas pressões desse mundo, por alguma coisa que nós não queremos desagradar alguém, por um ambiente contrário àquilo que nós cremos, para não nos indispormos com uma situação, ou não sermos o diferente aonde nós estamos. Mas o Senhor Jesus está nos advertindo: não basta apenas chamá-lo de Senhor. Para pertencer ao reino de Deus, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Dentro disso, o caminho que nós trilhamos com Jesus, ele tem algumas fases distintas. E essas fases são cíclicas nas nossas vidas. Primeiro, nós precisamos receber a palavra de Deus. Primeiro, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Talvez você está aqui pelas primeiras vezes, vindo à igreja, vindo às células, e você ainda não tem essa noção dos conceitos da palavra de Deus. E por isso, nós precisamos apressar isso. Nós precisamos, e como igreja nós fornecemos treinamentos, como o curso de primeiros passos, nós fornecemos um aporte de pequenos grupos por meio das nossas células, que você pode perguntar, tirar suas dúvidas, ser ensinado na prática, aprender aquilo que é o fundamento para a fé cristã. Porque nós, antes de praticarmos, logicamente, precisamos conhecer aquilo que vem de Deus. Depois nós precisamos crer
na palavra de Deus como verdade para as nossas vidas. Agora, uma vez que eu recebo a palavra de Deus e creio, isso me faz alguém que pertence a uma fé cristã, alguém que está já, quem sabe, voltando aí, pertencendo à igreja, já tem a sua Bíblia, já começa a fazer as suas orações, mas para que nós venhamos viver uma vida realmente abundante e abençoada, nós precisamos fazer com que aquilo que nós entendemos que é de Deus e nós cremos, venha para a prática. E somente a prática da palavra de Deus é que produz frutos. Diga assim comigo: a prática da palavra de Deus é o único caminho para eu produzir frutos. Então não tem como nós produzirmos frutos somente ouvindo a palavra de Deus. Não há como nós produzirmos frutos somente frequentando algumas reuniões cristãs. Esse é o combustível para que nós venhamos ter a nossa vez de praticar, de aplicar. E dentro desse conceito, de forma muito interessante, 2 Crônicas 16:9, a palavra de Deus diz assim que os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. 2 Crônicas 16:9. Pode projetar para a gente? Para que a gente possa ter essa noção de que Deus está atento. Sabe aquele ditado que diz assim, Deus está vendo? Ele é verdade biblicamente. Deus está atento sobre toda a terra. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para encontrar aqueles que lhe dedicam totalmente o seu coração, e com estes o Senhor quer agir de uma forma especial. O Senhor quer fortalecer, o Senhor quer corresponder, o Senhor quer liberar algo novo, se revelar àqueles que é condizente a sua fé e as suas palavras com as suas atitudes. E eu quero te convidar a abrir um outro texto bíblico, bem no finalzinho da Bíblia, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Existe uma igreja instalada na cidade de Tessalônica, que é uma cidade que existe até hoje na Grécia, e o apóstolo Paulo, como o responsável apostólico por essa igreja, ele envia uma carta, depois ele está longe, então ele envia 2 cartas, na Bíblia está registrado isso, primeira carta e segunda carta, à igreja de Tessalônica, ao povo chamado Tessalonicense. É um nomezinho um pouco diferente do que a gente está acostumado. Assim como se os tessalonicenses recebessem a carta aos viamonenses, achariam também um pouco estranho. Então, 1 Tessalonicenses 1:3, o apóstolo Paulo diz assim: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Aqui na atualização da NVI não aparece mais essa expressão, mas diz assim na palavra de Deus: o que vocês têm demonstrado. E aí o que é que tem demonstrado? O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança. Essas são as 3 grandes coisas que demonstram a nossa vida com Deus. Diga aí comigo: o trabalho que resulta da fé, para você gravar, repete aí comigo: o esforço motivado pelo amor e a perseverança que provém da esperança. Essas são as 3 coisas que nós vamos aprender hoje aqui. São 3 atributos que demonstram em quem nós cremos. Demonstram quem é o Deus das nossas vidas. Esses 3 atributos são aquilo que, de fato, frutifica o que está dentro de nós. E a primeira coisa que eu quero falar contigo, então, é sobre esse trabalho que resulta da fé. Esse é o primeiro aspecto que a nossa fé precisa estar constantemente demonstrando. A nossa fé, ela precisa resultar em obras, resultar em ações práticas daquilo que nós cremos. Talvez você esteja um pouco familiarizado com o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Normalmente a gente começa a ler a Bíblia por lá e desiste também por lá. Então, se talvez você alguma vez já tenha chegado ao capítulo 22, nessas tentativas de ler a Bíblia, o livro mais lido da Bíblia, certamente é o livro de Gênesis e o livro de Mateus, né? Alguém começa pelo Antigo ou pelo Novo Testamento e às vezes acaba recomeçando de novo. E isso também tem a ver com a nossa fé, com as obras da nossa fé, essa perseverança em sermos aplicados e diligentes na palavra de Deus. Mas no capítulo 22 de Gênesis, nós temos uma história que Deus ele já havia prometido uma aliança com um homem chamado Abraão. Lá no capítulo 12, lá no capítulo 15, lá no capítulo 18. Mas essa aliança ela só foi firmada definitivamente, inquestionavelmente,
quando Abraão fez um ato prático que demonstrou a sua fé. Vocês lembram que ato foi esse? A quem já está um pouco mais familiarizado, Deus pediu a ele, requereu a ele, que ele pegasse o seu filho, o seu único filho, herdeiro do seu casamento com Sara, filho da promessa de Deus para gerar uma nação através dessa promessa de Deus, e levasse esse menino ao alto de um monte e sacrificasse ele a Deus, matasse ele como adoração a Deus. E Abraão então prontamente no outro dia de manhã levanta cedo, obedece a palavra de Deus, leva o menino, leva a faca, leva a lenha, amarra o menino sobre a lenha, estende a mão sobre ele, porque depois que é morto o cordeiro, né, na tradição bíblica, é que o sacrifício é queimado. E quando ele levanta a sua faca ao seu filho adolescente ali amarrado em cima daquele altar, aí Deus fala com ele de novo no momento exato e diz assim em Gênesis 22:12: não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Então veja comigo como que Deus, ele conhece o nosso coração. É verdade ou não, biblicamente? Sim. Porém, Deus só tem certeza de que o nosso coração está verdadeiro, está consistente, quando nós temos obras que praticam a nossa fé. Mesmo depois de anos se relacionando com Abraão, e Deus já está se relacionando com Abraão aí há mais de 35 anos, somente quando Abraão demonstra essa fé de forma prática, e Deus não deixou ele matar o seu filho, ele parou antes, mas Abraão demonstrou essa disponibilidade em obedecer a palavra de Deus. Preste atenção aqui no versículo 12, quando ele diz ali: agora sei que você teme a Deus. Então as nossas obras, o nosso trabalho que é proveniente da nossa fé, ele demonstra a certeza daquilo que nós cremos. A palavra de Deus, por isso, precisa se tornar a convicção da nossa vida, a verdade do nosso ser. O que é a Bíblia para ti? O que é a palavra de Deus para ti? O que representam os princípios bíblicos para ti? É um remédio para quando está doendo? O que é o princípio bíblico para ti? É uma resposta para quando tem um grande problema? Ou tem se tornado cada dia mais a verdade da tua vida? Nós só vamos viver uma vida de fato abundante e abençoada se a palavra de Deus for a verdade do nosso ser. Então, esses momentos como nós estamos aqui de culto, nós estamos tendo aqui uma instrução da palavra de Deus. Quem sabe antes, depois do culto, ali no lobby, ou na semana no WhatsApp, lá na célula, você tem momentos de discipulado, você tem momentos de aconselhamento, nós temos momentos de relacionamento, nós nos reunimos e adoramos a Deus, nós temos momentos de oração. Mas quando é que vem as obras da nossa fé? Quando é que vem o verdadeiro trabalho que resulta da nossa fé? É quando nós estamos no dia a dia, enfrentando os desafios da vida, e lá nós temos a escolha de tomar decisões e atitudes, ou nos omitirmos, ou nos afastarmos de algumas circunstâncias que vão demonstrar a nossa fé pelas obras. Então, a maior demonstração da fé não é no culto. A maior demonstração da nossa fé não é na célula. Esses são ambientes que nos preparam para viver com Deus em todos os lugares que nós estamos, nos relacionamentos que nós temos. Então, eu queria te fazer uma pergunta. Se você olhar hoje para as tuas ações, para as tuas obras, para as tuas atitudes, para o teu vocabulário, para a forma como você reage às pressões, às tentações, como você trata as pessoas, como você tem diligência no teu trabalho, como você é na tua casa, na tua família, o quanto a tua fé tem sido demonstrada, a fé em Jesus e na palavra de Deus tem sido evidenciada. É fácil demonstrar a nossa fé pelas nossas obras ou não? Não. Requer de nós esse empenho, requer de nós esse zelo, requer de nós essa intencionalidade, essa busca a Deus. Mas eu te digo, é isso que gera a verdadeira vida. É uma fé prática que gera uma vida leve, abundante e abençoada por Deus. O segundo aspecto de 1 Tessalonicenses 1:3, que diz sobre o que nós temos demonstrado, é o esforço motivado pelo amor. Então, em segundo lugar, eu quero te dizer, para que nós venhamos refletir pelo que, por quem nós temos nos esforçado. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas buscam cada vez mais
o amor a si mesmos. Cada vez mais o seu sucesso, o seu status, a sua riqueza, as suas realizações. Porém, todas essas coisas passam. Tem uma parábola da palavra de Deus em Lucas capítulo 12 que declara sobre um homem que estava sempre construindo coisas, sempre fazendo coisas para si, sempre querendo guardar suas riquezas. E aí a palavra de Deus declara assim: tolo é você, você não sabe que hoje mesmo te pedirei a tua alma. O que acontecerá com tudo que você tem construído se hoje eu te pedir a tua alma? Então, o esforço que nós estamos empenhando na nossa vida demonstra quem nós amamos. Se nós amamos a nós mesmos em primeiro lugar, ou quem sabe nós amamos o nosso dinheiro em primeiro lugar, ou nós amamos a nossa sexualidade em primeiro lugar, o que eu e você temos amado em primeiro lugar? Não de boca, demonstrado pelo nosso esforço. O esforço, a definição de esforço, é aquilo que nós fazemos além da nossa zona de conforto. Então o esforço é aquele a mais. Vamos dar um exemplo aqui para quem é papai e mamãe. Quem é papai e mamãe? Deixa eu ver. Quem já é papai e mamãe? Muita gente é papai e mamãe. Ok. Está precisando de mais papais e mamães aí. A gente tem que aumentar essa estatística. Agora, quando a gente tem o amor por um filho, você vai entender o que eu estou falando do esforço motivado pelo amor. Talvez você, como eu, jamais teria a menor aptidão para levantar de madrugada. A menor aptidão para ter o seu sono parcelado. A menor aptidão para escutar 10 minutos seguidos alguém chorando nos teus ouvidos. Alguém tem esse prazer ou não? Alguém desenvolveu já essa habilidade? Mas nós fazemos esse esforço por amor. Vamos dar um outro exemplo agora, quem está apaixonado, ou quem já esteve apaixonado, ou quem está se reapaixonando aí no seu casamento, no seu noivado, no seu namoro. Eu me lembro quando eu comecei a namorar a Camila, eu acho que nós nem estávamos oficialmente namorando ainda, nós só estávamos apaixonados, não havia nenhum relacionamento estabelecido ainda. E eu me lembro, minha sogra está aqui de testemunha, e ela participou disso. Me lembro que o pastor da igreja convocou uma semana de oração de segunda a sexta às 6 da manhã. E eu morava a 7 quilômetros da igreja. E eu vinha às vezes de bicicleta. Eu vinha às vezes de ônibus, de manhã cedinho. Eu, pela minha natureza, meu Deus, eu tenho um testemunho que eu tinha que acordar às 7 horas para estudar às 7h30 da manhã no colégio, quando eu era adolescente. E eu tenho um testemunho que uma vez um morador de rua se instalou do outro lado da rua da nossa casa. E o meu relógio era aqueles rádio-relógio fiasquentos, sabe? Não sei se você conhece aqueles rádio-relógios, faz um fiasco quando desperta. E ficava dentro do meu quarto. Mas despertava tantas vezes que o morador de rua do outro lado da rua me gritava. Ele dizia: levanta! É sério? É sério? O seu Tavinho era o nome dele. Eu não sei o que é dele hoje, ele já era de idade na época, eu era adolescente. E aí o meu irmão já havia saído para trabalhar cedo, e 7 da manhã, de tanto que aquele relógio gritava, o seu Tavinho me ajudava a me acordar. Eu saía e cumprimentava ele de manhã cedo. Então você vê como que não era da minha natureza, na minha adolescência, ter aptidão de madrugar, né? Tinha um sono muito pesado. E aí aquela semana, todos os dias às 6 da manhã, eu e a Camila estávamos orando na igreja. Tinha ali um propósito de oração, né, em comum. Tinha amor a Deus nisso, claro que tinha. Mas tinha uma motivação, que depois eu ia poder ter 15 minutinhos, meia hora conversando com ela, fazendo ali uma amizade mais profunda, falando dos nossos projetos, desfrutando daquele momento. Ou seja, o amor, ele motiva o esforço. Ele nos faz enfrentar o sono, ele faz nós enfrentarmos necessidades físicas, emocionais, financeiras, por amor. Aí às vezes a gente vê o conceito bíblico do jejum, de adorar a Deus através de jejum, e nós dizemos assim: não, eu não posso ficar nem sem a minha frutinha das 10 da manhã, meu Deus, eu começo a passar mal, me dá uma coisa. Mas é justamente o esforço que expressa essa adoração através dessa prática bíblica. E tantas outras que nós poderíamos falar. Quando Jesus ele conversa com o jovem rico, ele faz uma proposta para o jovem rico muito parecida com aquela que Deus fez para Abraão. Ele diz assim: tu quer ser meu discípulo mesmo? Em outras palavras dizendo, então tu vende tudo que tu tem,
e passa a me seguir. Eu creio em duas alternativas para esse texto bíblico, por causa que nós não vemos Jesus fazer isso com outra pessoa em nenhum momento. E algumas igrejas erroneamente se aproveitam desse texto para dizer que as pessoas não podem ter posses ou riquezas ou propriedades em seu nome, o que não é uma verdade, não é um conceito bíblico, mas foi uma situação com aquele jovem. E eu vejo como duas grandes possibilidades. Ou Jesus faria como fez com Abraão, e na hora que ele fosse praticar isso, dizer, não precisa, eu já vi o teu coração, está tudo certo, pode me seguir assim mesmo. Ou Jesus pediu para ele fazer isso e ser o seu discípulo, sabendo que alguns anos depois a igreja seria perseguida e a cidade seria destruída. Então todas as riquezas que aquele rapaz tinha não ia adiantar nada, porque a cidade de Jerusalém foi completamente destruída uns anos depois da morte de Jesus. Então das duas uma, eu tenho certeza que isso faria bem para aquele homem entrar para a história da humanidade como um dos discípulos que estava pertinho de Jesus. Mas quando ele teve esse esforço proposto por Jesus, quem conhece o texto vai lembrar, e quem não conhece agora, eu vou te deixar na curiosidade de ir lá na Bíblia e conhecer. Aquele rapaz, ele baixa a cabeça, se entristece e nem tenta obedecer. Ele volta atrás e deixa de buscar Jesus por amor às riquezas. Então veja que o nosso esforço, ele é baseado no nosso amor. Mas às vezes é o amor pela minha cama, pelo meu descanso. Às vezes é o amor pela minha conta bancária. Às vezes é o amor pelo meu corpo. Às vezes é o amor pela minha sexualidade. E a quem eu amo mais, eu vou estar despendendo o maior esforço na minha vida. Então, se a gente puder fazer de novo uma reflexão, por meio dos meus esforços e dos teus esforços, como que o amor a Deus tem sido demonstrado na nossa vida? Talvez hoje você está visitando aqui pela primeira, segunda vez, ainda não entendeu a palavra de Deus, ainda não conseguiu demonstrar isso. Fica tranquilo, você está conhecendo a Deus ainda, mas deixa eu te dizer uma verdade. O reino de Deus, ele é ganho por esforço. Nós entramos no reino de Deus pela graça, pelo perdão, pela misericórdia, por um convite de Jesus. Mas depois que nós estamos com os pés no reino de Deus, em Mateus 11:12 fala que o reino de Deus ele é tomado pelo nosso esforço. Lembre-se comigo agora, por exemplo, de quando Jesus ele chama Pedro ao discipulado. E Pedro era um pescador, tinha trabalhado a noite toda e não tinha pescado nada. E Jesus ele chega ali e começa a pregar a palavra de Deus e pede um dos barcos emprestado, e Simão Pedro empresta o barco dele para Jesus. E depois que Jesus termina de pregar, ele quer recompensar Pedro e ele diz, entra no barco e nós vamos agora, de novo, conjecturando isso, nós vamos agora pescar. E Pedro ele fala assim, Senhor, abre comigo aí, Lucas 5:5, coloca no telão aí, rapidamente. Esse contexto de Pedro eu acho que é importante a gente enfatizar aqui. Lucas 5:5, quando Pedro ele encontra Jesus por meio dessa relação de discipulado mais profunda, nós sabemos a partir do livro de João que Pedro já conhecia Jesus, mas aqui nós temos um chamado especial, uma mudança de vida que aconteceu com Pedro. E em Lucas 5:5, Simão, que é o mesmo Pedro, Simão Pedro, respondeu, Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Ele tinha motivo para não se esforçar a partir da palavra de Jesus? Tinha. Ele era o pescador, Jesus não era o pescador. Ele já tinha se esforçado humanamente, ele estava cansado. Ele estava virado aquela noite, ele não tinha dormido ainda. E Jesus dá uma palavra e diz para ele, leva o barco de novo, aonde as águas são mais fundas, e lança tuas redes de novo. E Pedro responde, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas olha a diferença aqui do coração. Mas, porque és tu quem está dizendo isso, o que Pedro falou? Vou lançar as redes. Foi um esforço ou não foi, gente? Trabalhou a noite inteira, estava virado, estava ali esperando, estava decepcionado. Foi um esforço. A partir da palavra do Senhor Jesus. E o que aconteceu através daquele esforço? A vida dele mudou. Diz aí para quem está do teu lado, o teu esforço pelo reino de Deus vai fazer a tua vida mudar. Às vezes a gente quer que as coisas de Deus caiam no nosso colo. A gente quer que as coisas de Deus aconteçam num passe de mágica. Realmente Deus faz alguns milagres instantâneos,
quando nós estamos chegando a Ele. Mas os melhores dias da nossa vida são a colheita daquilo que nós fomos diligentes e nos esforçamos por amor ao nosso Senhor, em trabalhar no seu reino, e aí vem recompensas extraordinárias, vem uma realização, vem uma paz, vem uma alegria, vem um sentimento de missão cumprida, que só quem serve a Deus e se esforça pelo seu reino sabe explicar. Então, se eu te perguntar mais uma vez, como que os teus esforços hoje traduzem o teu amor a Deus? Ou eles traduzem o teu amor a você mesmo, ou a tua profissão, pelo que você realmente tem se esforçado, que demonstra o teu amor a Deus? E eu quero terminar com 1 Tessalonicenses 1:3 novamente, que vai falar da perseverança proveniente da esperança. Quando nós temos esperança, nós insistimos nas coisas. Quando nós temos uma visão clara, nós vamos insistir, mesmo que não está dando certo naquele momento. A teimosia é quando eu estou insistindo em algo que eu estou vendo que não está certo, mas eu estou insistindo só para não dar o braço a torcer. Aí não é bíblico. Agora, quando eu persevero e insisto naquilo que eu sei que vem de Deus para mim, é perseverança. E a esperança, ela produz perseverança. Lembre-se comigo, por exemplo, daquela história da mulher Ciro-fenícia, também conhecida como mulher cananeia. Estou te dando vários episódios da Bíblia hoje aqui para você pensar junto comigo na cena. Jesus está lá no norte, está lá no território sírio, lá no norte de Israel, está fazendo ali uma viagem com os seus discípulos, e chega uma mulher Ciro-fenícia que vinha daquela região. E ela chega diante de Jesus e diz assim: Senhor, a minha filha está endemoniada, e eu preciso que o Senhor liberte-a. Em outras palavras, estou dizendo isso, conjecturando. Jesus olha para ela e diz assim: nesse momento eu não posso te ajudar. Eu não tenho como te abençoar nesse momento, porque nesse momento eu estou focado em abençoar as pessoas aqui, do povo de Israel. Qualquer pessoa poderia ter virado as costas e ido embora. Aquela mulher Ciro-fenícia, que também é chamada de mulher cananeia, porque era daquela cultura, daquela região, que não estava ainda no momento de Jesus se voltar para todos os povos da terra. Jesus, realmente, ele começou o seu ministério para o povo de Israel. Ela diz assim: mas Senhor, por favor. Ele diz assim: mas não é certo eu dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. E ele força a perseverança daquela mulher, e ela diz assim: mas até os cachorrinhos da casa comem das migalhas que caem da mesa, Senhor, por favor. E a perseverança daquela mulher em clamar pela sua filha resultou no quê? Uma família diferente, uma filha liberta. O quanto nós temos perseverado em oração, o quanto nós temos perseverado em crer nas promessas de Deus. Quanto você e eu temos tido essa característica, porque estamos vivendo em dias em que nessa década de redes sociais, de tudo tão acelerado, de tudo tão automatizado, de tudo tão rápido em todas as áreas da nossa vida, rapidamente as pessoas desistem de buscar a Deus, desistem do seu casamento, desistem dos seus filhos, desistem do seu emprego, desistem da sua faculdade, desistem dos seus sonhos, por causa de qualquer coisa que aconteceu, que quem sabe não foi na hora que queria. Quando nós carregamos esperanças, nós demonstramos o nosso cristianismo. Agora, essa palavra esperança nesse texto, ela também pode ser traduzida por constância. E aí entra uma situação muito comum nos nossos dias: a inconstância na vida com Deus. A perseverança na vida com Deus como uma constância em seguir firme, buscando a Deus. Nesse texto, essa palavra constância, ela se traduz como um dos maiores impedimentos dos tempos que nós vivemos, das pessoas viverem uma vida realmente abençoada. Em Gálatas 6:9, a palavra de Deus diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Olha só, se não desistirmos, nessa tradução do telão. No tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Perceba a condição. Deus quer te abençoar, Deus quer transformar a tua vida, Deus quer transformar a tua família, Deus quer prosperar os teus recursos, Deus quer te levar a uma vida diferente, leve, abençoada. Deus quer causar sobre você
novos desejos, novos sonhos e realizá-los junto contigo. Nós somos em Jesus mais do que vencedores. Qual a estratégia que o diabo usa para o cristão que já tem uma aliança com Deus, que já fez da palavra de Deus a verdade sobre a sua vida, que está convicto em buscar a Deus, que está confiante naquilo que a palavra de Deus declara sobre si? Qual a estratégia mais comum que o diabo usa para que nós não venhamos vencer? O desânimo, desistir, a inconstância. E isso nós precisamos ser diligentes. Ao analisar então a tua perseverança, a tua constância, como você pode medir a esperança que você tem na palavra de Deus? Não é tarefa fácil e natural praticar nossa fé por meio das obras todos os dias, esforçar-nos por amor a Deus quando está cansado, quando está com fome, quando está enfrentando um problema, quando teve algo nas emoções que está um dia difícil. Não é fácil, não é fácil se manter constante buscando a Deus, mesmo frente a algumas coisas que acontecem na vida. Então, eu gostaria que você pudesse avançar comigo 4 versículos em 1 Tessalonicenses 1:7. E eu quero te dar aqui uma motivação para demonstrar a tua vida com Deus. O sucesso da vida cristã está na prática perseverante e diligente da palavra de Deus. Se você fizer da tua vida de fé como que um ioiô, como que altos e baixos, você vai viver constantemente sendo atacado, vivendo sofrimentos, vivendo desafios, sendo socorrido. Está quase toda hora, quase afogado e Jesus te salva, quase incendiado e Jesus te tira de lá, quase morrendo e Jesus te salva. Isso não é uma vida abundante, uma vida abençoada. Mas o povo de Tessalônica aprendeu isso. E o apóstolo Paulo está elogiando eles, que eles estavam demonstrando o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e essa perseverança e constância que vem da esperança da palavra de Deus. Olha o que aconteceu no versículo 7. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, que eram regiões inteiras geográficas, não era uma cidade, eram grandes regiões de muitos cristãos. O apóstolo Paulo está dizendo, por causa do que vocês têm demonstrado, vocês se tornaram um modelo para muitos. Os nossos trabalhos, o nosso esforço, a nossa perseverança demonstram em quem nós cremos, a quem nós amamos e o que nós esperamos. Mas esse texto bíblico está nos dizendo que por causa do fruto que sai da tua vida, muitas pessoas serão inspiradas. Ou para fugir da igreja, ou para buscar a Deus e ter uma vida abençoada também. Através do nosso fruto, mais do que das nossas palavras, muitas pessoas são inspiradas. Você e eu estamos sendo um modelo de como é ser cristão. Quando você está lá na cela e chega um visitante, essa pessoa olha para todo mundo e pensa assim, todo mundo aqui é família da fé. Cada um de nós lá está sendo um modelo. Quando você está no trabalho lá, como o único cristão lá do teu trabalho, você não percebe, mas todo mundo está observando o teu comportamento. Como é que um cristão faz? Como é que ele vai reagir? Como é que ela vai falar? Como que reagiu a essa situação? E dependendo do fruto que a gente permite Deus causar, pessoas serão inspiradas. Cidade de Viamão conhecerá Jesus através da tua vida. Familiares conhecerão Jesus através da tua vida. Pessoas lá no teu trabalho, na faculdade, conhecerão Jesus através da tua vida. Se ela demonstrar o que está aqui dentro. Se vier para fora os frutos da tua fé, do teu amor pelo Senhor e das esperanças que você carrega. Demonstre a sua vida cristã de forma prática e passe a ver os céus cada dia mais abertos na tua realidade, sendo inspiração para muitas pessoas ao teu redor. A gente tem que vencer a vergonha, tem que vencer o cansaço, o desânimo. A gente muitas vezes precisa vencer a falta de esperança frente à realidade. Mas isso é ser cristão. E só quem faz esse sacrifício vê os maiores milagres. Só quem é perseverante nisso colhe uma vida abundante e abençoada. E esse é o meu convite para ti. Eu não sei que fase você está. Conhecendo a palavra de Deus, acreditando que isso seja verdade,
começando a colocar em prática, ou se você já tem colhido frutos. Mas esse é o destino de Deus para nós. Pelos frutos nós seremos conhecidos. Que o Senhor possa olhar para nós no último dia, após a nossa morte ou a sua vinda, e que nós não venhamos dizer, Senhor, Senhor, e Ele dizer, não, nem sei quem tu é. Mas sim, olha, esse aqui trabalhou, fez a minha vontade. Ele teve um coração disposto a praticar a minha palavra. Entra agora aí, no gozo, na recompensa, na alegria do seu Senhor. Essa é a promessa para a nossa vida. E junto com isso, uma vida abundante nessa terra. Que Deus te abençoe demais, que essa palavra nos faça refletir amanhã de manhã, segunda-feira. Agora, quando nós entrarmos em casa, durante os desafios dessa semana, a demonstrarmos a nossa vida com Deus.